Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, bem-vindo à edição do Igreja Açores deste domingo 29 de janeiro. Nesta edição conversaremos com Teresa Medeiros, investigadora e professora catedrática de Psicologia e autora do estudo Repensar as Pessoas Idosas no século XXI. Por agora, vamos ao espaço informativo da Diocese Açoriana. O Bispo de Angra, Dom João Lavrador, reúne na próxima terça-feira com empresários da Ilha de São Miguel, com a finalidade de sensibilizar para o papel do setor do comércio na sociedade açoriana. Dom João Lavrador acedeu à sugestão da Ouvidoria de Ponta Delgada para juntar os comerciantes nos arrifes, com o objetivo de chamá-los ao envolvimento e ao compromisso no âmbito da pastoral social. Este encontro com os empresários em Ponta Delgada é uma iniciativa que é proposta através da Ouvidoria de Ponta Delgada. O Sr. Ouvidor, junto com os padres da Ouvidoria, é que se propuseram que, estando nós no ano na Diocese dedicado à pastoral social, e através de uma proposta que está na nossa programação, que é que cada empregador possa fazer o esforço por poder colocar ou poder assumir mais um empregado na sua empresa, então eles propuseram que o Bispo se encontrasse com os empresários ali, particularmente à volta de Ponta Delgada, para podermos refletir sobre as questões que se colocam hoje às empresas, falar, que é isso que no fundo eu vou falar, é um pouco sobre a doutrina social da Igreja, como é que a Igreja hoje encara o mundo do trabalho. A pastoral social é prioridade neste 2017 para a Diocese de Angra e é importante alertar os empresários para a sua influência social. Naturalmente também escutá-los para saber um pouco das suas dificuldades e, naturalmente, propor aquilo que a Igreja é estar presente para apoiar, para ajudar, para estimular e para acompanhar realmente a vida, porque muito do que a nossa sociedade hoje deve-se realmente ao mundo empresarial. E estes homens empreendedores merecem da nossa parte uma palavra e merecem da nossa parte a compreensão e uma ajuda, até porque é deles que vem a riqueza para a nossa região e é através deles que nós podemos proporcionar mais bem-estar, sobretudo àqueles que são os trabalhadores das suas empresas, não é? A reunião só está por agora agendada para Ponta Delgada, mas o Bispo de Angra assume a abertura para estender a iniciativa a todas as ouvidorias da Diocese. A reunião acontece terça-feira, 31 de janeiro, pelas 20h30 no edifício da Escola EPROSEC, nos Arrifes, e é aberta a todos os empresários da relva, Covoada, Saúde e Milagres. A Diocese de Angra está a preparar diversas iniciativas para celebrar a Semana da Vida Consagrada, uma efeméride instituída pelo Papa João Paulo II em 1997. Ao Igreja Açores, o Frei António Vinhas Lopes, da Ordem dos Frades Menores, adiantou o planeamento para a semana até 5 de fevereiro. Portanto, a Diocese de Angra, através do Secretariado da CIB, que é o Secretariado dos Religiosos, estamos a preparar uma vigília para o dia 1 à noite, que é a véspera do dia 2, que é o dia do consagrado, e depois, no dia 5, que é domingo, pelas 18 horas na Sé, o Sr. Bispo vai presidir a Eucaristia, que é o dia da Unidade Católica, mas é o domingo mais próximo do dia do consagrado e congregamos esforços para estarmos mais representados na Eucaristia. Abrir a vivência consagrada à sociedade é o principal objetivo. Portanto, esta semana, este ano, é consagrado ao serviço da vida. Com certeza a temática terá a ver com a vida das pessoas que se consagram e toda a noção de vida que está muito dispersa, não é? É assim uma dimensão genérica, mas que depois é concretizada nas pessoas, em tudo quanto nos rodeia que vive. A realidade nos Açores é bastante dispersa, como se percebe, mas somos 21 comunidades em 3 ou 4 ilhas que congregam 14 congregações,
ainda é bastante representativo. 3 masculinas e 11 femininas. O Dia Mundial do Consagrado será também assinalado pelo Papa Francisco em Roma, com uma celebração eucarística na Basílica de São Pedro. Decorre este fim de semana o retiro das equipas de Nossa Senhora na Ilha Terceira, um movimento com grande representação na ilha e que junta um número significativo de casais neste retiro de 2 dias no Seminário Episcopal de Angra. O diretor espiritual, Padre Gregório Rocha, admite que este ano a aposta foi na prata da casa. É um retiro que o movimento faz aqui na ilha anualmente, normalmente sempre no fim de janeiro. Este ano acontece agora no último fim de semana de janeiro, ocupa a tarde do sábado e o domingo todo o dia. O retiro vai ser orientado pelo Padre José Júlio Rocha, que também é um dos conselheiros espirituais das equipas. Normalmente, às vezes trazemos alguém do continente, outras vezes é a prata da casa, e este ano ficamos pela prata da casa. O tema que vai ser abordado foi sugerido pelo próprio pregador do retiro, portanto é a família, o amor é uma arte, que ele vai desenvolver em 4 conferências, uma intitulada Uma Só Carne, a correta do nosso amor em casal. A segunda, a imagem e semelhança de Deus, qual o papel de Jesus no casal. Isto são as 2 conferências para o sábado, que são intermediadas com alguns momentos de oração. No domingo, temos mais 2 conferências, uma intitulada O Casal na Visão do Papa Francisco e a outra, Pontes não muros, do casal à equipa, da equipa à comunidade. Esta conferência tem a ver com o tema de estudo que foi proposto para este ano para os casais. Todos os anos é proposto a nível internacional um caderno com tema de estudo, também como na tarde do sábado, durante o domingo, para além destas conferências, haverá algum trabalho de grupo e também momentos de oração e encerrando com uma Eucaristia às 4 horas da tarde. Na Ilha Terceira são 20 as equipas no ativo, cada uma composta por 5 casais. Para o retiro inscreveram-se 65, mas qualquer casal fora do movimento teve a oportunidade de participar. Qualquer casal que queira participar neste trabalho, mesmo não pertencendo às equipas de Nossa Senhora, pode fazer, porque tudo aquilo que possa ajudar os casais a viver a sua vida conjugal e a sua vida cristã em casal são sempre bem-vindos. Nas outras edições o feedback tem sido bastante positivo, até porque, como disse no princípio, nós variamos tema e pregador, temos tido um leque bastante alargado de pregadores, desde aqui de outras ilhas, dos colegas de outras ilhas dos Açores, até colegas do continente que têm vindo a orientar, e o feedback dos casais é que tem sido uma mais-valia para a sua espiritualidade conjugal, para o seu dia-a-dia e, consequentemente, uma vez que é importante para os casais, acaba por refletir-se na vida das equipas. E realmente um dos grandes objetivos que o movimento em si pretende é que a vida do casal se projete na vida da equipa e é uma das tónicas que estamos a insistir muito este ano, que a vida das equipas se refletisse depois na vida da comunidade. O movimento das equipas de Nossa Senhora está espalhado pelo mundo inteiro e nos Açores não é exceção. Na Ilha Terceira assume uma maior expressão. O movimento reúne-se em retiros espirituais todos os anos. Decorre este fim de semana o 14º Encontro Matrimonial, EM, na Ilha de São Miguel. O encontro conta com 9 casais e 3 sacerdotes inscritos nesta 14ª edição. O assistente da equipa eclesial dos Açores, Padre Nemésio Medeiros, contou ao Igreja Açores o objetivo deste movimento socialmente menos conhecido. Os encontros matrimoniais consiste em proporcionar aos casais oportunidade de se encontrarem, de olhos nos olhos fazerem uma revisão de vida. Portanto, começa por aí. Começa por eles descobrirem aquilo que os une, que às vezes está muito no subconsciente e que é preciso vir para o dia-a-dia. É munir os casais também de ferramentas, de meios, para que possam eles se defenderem, muitas vezes, da vida que nos levamos
apatia, quase que nós não damos que estamos a cair na rotina, é para ser daí. O movimento católico EM está há 35 anos em Portugal, mas na região ainda está muito concentrado na Ilha de São Miguel. Expandir a experiência EM às outras ilhas é uma prioridade. Nós tivemos com o Sr. Dom João, nosso bispo, presentes no 85º aniversário em Fátima. E este assunto foi muito falado, e a nossa intenção, se não neste ano, no que vem, no nosso mandato, porque a equipa eclesial que eu faço parte com o casal Aida e Pedro Cabral, nós queríamos terminar o nosso mandato com extensão para outras ilhas. E, evidentemente, o Sr. Dom João acha que seria muito útil. O Sr. Dom João, o ano passado, chegando à nossa diocese, fez essa experiência de fim de semana. Este fim de semana EM decorre no Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada. Este é um movimento de casais, sacerdotes e religiosas. Os romeiros da Ilha de São Miguel estão reunidos hoje no retiro anual que antecede a Quaresma. Caminhamos com Maria ao encontro de Jesus é o tema do encontro este ano e pretende celebrar o centenário das aparições de Fátima. João Carlos Leite, presidente da Associação Movimento Romeiros de São Miguel, detalha o programa previsto para este domingo. Há algum tempo atrás eram 2 dias, era no sábado e no domingo. Depois optámos por ser apenas num dia. Na generalidade das vezes tem sido sempre no último domingo de janeiro. Os temas temos-nos preocupado sempre com as indicações pastorais da Diocese e concretamente este ano é sobre a ação social e também vamos considerar o centenário da mensagem de Fátima. Há uma senhora, Dona Maria Luísa Silva, que nos vai falar da mensagem de Fátima e a sua atualidade. Há uma senhora que está ligada ao movimento da Legião de Maria. Na ação social da Igreja é o Monsenhor Weber Machado, que esteve muito tempo ligado à Caritas de São Miguel. E também temos o grato gosto de contarmos também com a presença à semelhança do que fazia também Dom António. Dom João também o ano passado esteve connosco e este ano volta cá, também vai apresentar um tema. 3 oradores que fazem as suas intervenções pela manhã. Depois do almoço convívio, os romeiros vão participar numa missa e num momento de adoração eucarística. No que respeita à participação, os últimos anos registaram bons números de adesão de romeiros. Os últimos anos têm sido muito participado, sempre para cima de 200 irmãos, o ano passado acho que foram 230. Neste momento em São Miguel somos 52 ranchos. Há 2 que estão não vão sair, que é a Povoação, a Vila da Povoação e a Talhada. Portanto éramos 54, somos 52. Irão participar todos, participam sempre todos, alguns com 2 representantes, 3 representantes, alguns levam 6 representantes. Não são propriamente representantes, são os responsáveis e os colaboradores dos responsáveis. Os romeiros realizaram no passado dia 7 de dezembro a eleição dos corpos sociais da Associação, entretanto ratificada pelo Bispo de Angra. O Bispo Dom João Lavrador terminou a visita pastoral à segunda zona da Ouvidoria da Terceira. São Mateus, São Bartolomeu e Posto Santo foram as paróquias visitadas e, segundo Dom João Lavrador, o facto de serem da periferia de Angra tem prós e contras. Normalmente estas paróquias têm o conveniente de estarem muito próximas da cidade, portanto usufruírem, seja culturalmente, seja a outros níveis, inclusive religiosamente, e até economicamente, de estarem na periferia da cidade. Também tem a questão de que há bastantes residentes que, trabalhando na cidade, muitas vezes em contextos diferentes, acabam por residir nessas paróquias, mas são pessoas um tanto deslocadas do seu lugar habitual. Portanto, foi um bocadinho esta caracterização que eu venho encontrando. Temos
uma forte implantação da religiosidade popular ou da piedade popular, como é típica em todos os Açores. Temos leigos muito empenhados, portanto, nelas estão constituídas as várias áreas da intervenção da vida da Igreja, seja na linha da catequese, que está a fazer um bom trabalho, seja na linha litúrgica, com realmente os vários ministérios litúrgicos, desde os coros, leitores, até depois aos ministros titulares da comunhão. Os ministros titulares da comunhão que fazem a ligação com os doentes, portanto, em todas estas paróquias há esta relação também com os doentes, que é um trabalho ótimo que se faz junto às famílias e sobretudo aqueles que estão acamados ou que, pela idade ou pela doença, já não podem sair das suas casas. Leigos empenhados e atentos é uma mais-valia na Diocese de Angra, o que Dom João acredita potenciar com a sua formação. Em jeito de balanço também desta visita da segunda zona, o prelado destaca uma preocupação geral e comum. A primeira preocupação que eu tenho é que as paróquias estejam abertas a todos os seus conterrâneos. Estar atenta às suas necessidades, quaisquer que elas sejam necessidades materiais, sobretudo o problema das exclusões e pobreza, sejam necessidades a nível da formação e do empenhamento apostólico, portanto, ir ao encontro daqueles que estão fora da comunidade, fazê-lo reconhecer da obrigação de pertencer a uma comunidade e da alegria que dá a pertencer a uma comunidade para uma vivência cristã em profundidade, da sua participação na Eucaristia. E eu diria assim, em resumo, que a grande preocupação é que nós hoje formemos comunidades missionárias que sejam capazes de viver e testemunhar o Evangelho neste mundo em que vivemos. A terceira zona que receberá a visita do Bispo Dom João Lavrador arranca já no mês de fevereiro e vai compreender as freguesias entre a Ribeirinha e o Cabo da Praia. A ouvidoria da terceira está dividida em 5 zonas pastorais que correspondem a 33 paróquias e 3 curatos. E passamos agora ao nosso espaço de entrevista deste Igreja Açores. É nossa convidada Teresa Medeiros, ela que é investigadora, professora catedrática de Psicologia, também doutorada em Ciências da Educação e com um currículo infindável. Ela é autora da investigação do estudo Repensar as Pessoas Idosas no século XXI, que está editado em livro. Antes de mais, boa tarde, Teresa. Conclui que nos Açores os idosos envelhecem melhor. Como é que se envelhece melhor? Quais são os fatores indispensáveis para se envelhecer melhor? Muito boa tarde, ou bom dia a todos os que nos escutam. Agradeço esta oportunidade de poder falar sobre este livro, que é o mais recente livro que eu coordenei e que se intitula Repensar as Pessoas Idosas no século XXI. Trata-se de um livro que tem colaboração internacional, aliás, é uma conciliação de investigadores de 4 países diferentes: Portugal, Espanha, Brasil e Argentina. E, portanto, todos os investigadores e os, digamos, técnicos e mesmo testemunhos vivos de pessoas com envelhecimento em idade muito avançada partilham o tema de pensar ou repensar as pessoas idosas no século XXI. Trata-se de um livro que tem 4 secções organizativas. Portanto, na primeira, tentamos desconstruir os estereótipos sobre o envelhecimento até chegar a uma nova velhice, que é a velhice do século XXI. Depois temos uma segunda parte constituinte intitulada Envelhecimento, Saúde e Qualidade de Vida. Uma terceira parte que se intitula Envelhecimento e Bem-Estar Psicológico. E uma quarta sobre envelhecimento ativo e aprendizagem ao longo da vida. Digamos que nestas 4 secções organizativas do livro Repensar as Pessoas Idosas no século XXI, nós trazemos a público várias investigações regionais, nacionais e internacionais sobre dimensões do envelhecimento, tendente sempre ao envelhecimento ativo, saudável e construtivo, e a saber envelhecer numa sociedade competitiva que nem sempre é inclusiva das pessoas idosas, e tentamos chamar a atenção
deste grupo de pessoas, as pessoas mais idosas, mas sempre com a tónica nas pessoas. Efetivamente, eu como psicóloga do desenvolvimento, gosto muito mais de falar nas pessoas idosas do que nos idosos enquanto categoria social. Porque as pessoas são todas diferentes, têm trajetórias diferentes, contextos diferentes, personalidades diferentes e, portanto, também envelhecimentos diferentes. Portanto, falar no envelhecimento em si aborda também, compreende, digamos, várias dimensões. Desde uma dimensão mais demográfica, o envelhecimento demográfico, sem dúvida, muitíssimo importante, desde o envelhecimento do grupo social dos idosos, até falar no envelhecimento de cada pessoa, o envelhecimento pessoal, mais idiosincrático, com a componente do contexto e da vivência após, digamos, a reforma, até um envelhecimento em idade muito avançada, em que as mudanças são muito acentuadas, já ao nível da saúde, ao nível da fragilidade física, das perdas sensoriais, funcionais, e é preciso também viver bem com as perdas que existem ao longo do processo da trajetória de vida. Digamos que o envelhecimento é um balanço entre as perdas e os ganhos ao longo da trajetória de vida. Referiu-se a que tinha falado sobre um estudo, também trago neste livro um estudo exploratório feito em 4 ilhas dos Açores, em que mostram de facto que há um nível de satisfação elevado em várias dimensões do envelhecimento. O que eu e o meu colega Joaquim Ferreira, da Universidade de Coimbra, nós somos os 2 investigadores deste estudo sobre o bem-estar e a satisfação com a vida nas pessoas idosas, e compreendemos aqui pessoas idosas até aos 96 anos, nestas 4 ilhas, embora não seja um estudo representativo do arquipélago, é um estudo que dá indicadores muito interessantes. Depois deste estudo, nós já temos outro, com um número muito mais elevado de participantes, que excede os 500, mas é uma surpresa para o próximo livro que irá sair, espero que ainda em 2016. Portanto, neste estudo de 320 açorianos, nós verificamos que, de facto, há um nível bastante significativo de satisfação com a vida e de bem-estar, e que estas variáveis têm uma relação muito estreita com os suportes e apoios da família, dos amigos. Portanto, em 70% dos participantes, a família constitui o suporte mais importante das pessoas. Se juntarmos a este grupo dos familiares, o grupo dos amigos, temos praticamente a população que indica que, de facto, os maiores suportes da sua vida numa idade avançada são, em primeiro lugar, a família e, em segundo, os amigos. Os técnicos de saúde aparecem numa representação diminuta. Digamos que as relações afetivas, as relações sociais, constituem-se como grandes preditores da satisfação com a vida e do bem-estar psicológico. E isto é, sem dúvida, um dado muito interessante, que eu penso que se explica também em termos sociológicos, em termos psicológicos, pela dimensão e pela vivência social na ilha, e sobretudo nas freguesias, onde as pessoas se apoiam, onde há relações de vizinhança e de interajuda, que constituem, de facto, uma mais-valia para a qualidade de vida no envelhecimento na região autónoma dos Açores. A estes fatores eu acrescento também um outro fator igualmente importante, que tem sido o apoio das estruturas governamentais de forma global e na preocupação que têm colocado os apoios às pessoas idosas, desde logo à construção de residências de longa duração, vulgo os lares, às equipas de apoio domiciliário,
portanto, há sinalização que é feita, às vezes caso a caso, pela junta de freguesia, pelas santas casas, etc., e que todas estas variáveis no seu conjunto constituem, de facto, indicações para um envelhecimento saudável nos Açores. Com isto não quer dizer que tudo está perfeito e que todas as pessoas têm um envelhecimento ótimo ou bem-sucedido. Há, de facto, um envelhecimento patológico, um envelhecimento associado à doença, à demência, que também existe nos Açores e que, de facto, é preciso cuidar cada vez melhor destas pessoas em idade avançada. Eu penso que depois desta construção de vários lares nos Açores, muito bem equipados, é preciso agora pensar noutros modelos de assistência e de apoio às pessoas idosas, nomeadamente residências assistidas, apoios ao domicílio mais especializados, mais diferenciados e até na construção de aldeias pensadas para as pessoas mais idosas, que se assegura a qualidade de vida e o bem-estar destas pessoas. Em termos de capacidade técnica dos profissionais da área, dos cuidadores profissionais, ainda há muito trabalho a fazer ou nos Açores este índice até não é negativo? Bom, eu não tenho dados concretos sobre os profissionais que trabalham na área, embora eu visite muitos lares, porque leciono a cadeira de contextos em psicogerontologia e os meus alunos vão de forma sistemática visitar instituições que apoiam e que acolhem pessoas idosas. E, portanto, eu penso que há uma carência de formação contínua nestas pessoas porque elas têm um desgaste grande do ponto de vista pessoal. São pessoas que lidam com a morte, são pessoas que lidam com a doença, são pessoas que lidam com demências e, portanto, quer os cuidadores formais, ou seja, os técnicos, quer os cuidadores informais, mesmo as famílias que têm no seu seio pessoas com demência, têm um desgaste muito acentuado. E, portanto, estas pessoas precisam de um suporte grande, refiro-me agora aos cuidadores informais, aos familiares, precisam de apoio, precisam de ir de férias, precisam de ajuda, e os cuidadores formais precisam de muita formação, porque de facto têm um desgaste muito acentuado e é, portanto, mais frequente nestes casos haver stress e burnout. E, portanto, temos que fazer um trabalho contínuo com estas pessoas no sentido de uma formação com dinâmica de grupos, com apoio, com suporte, de forma a que as pessoas se sintam muito bem, porque só as pessoas que gostem delas, que tenham uma boa autoestima, uma aceitação pessoal, que gostem de facto das pessoas idosas, é que cuidam com todo o cuidado, com toda a atenção que as pessoas mais vulneráveis precisam. Eu tenho a dizer também que nós encontramos algumas variáveis muito interessantes como preditoras do bem-estar psicológico. Ou seja, as pessoas com maior bem-estar psicológico são pessoas que também têm variáveis de personalidade muito interessantes, nomeadamente a autoestima, ou seja, pessoas que gostam de si, que se aceitam pessoalmente. Por outro lado, o otimismo é outro preditor do bem-estar psicológico na amostra que nós estudamos, e a extroversão, ou seja, pessoas que gostam dos outros, têm boas relações de amizade, boas relações sociais, têm maior bem-estar psicológico. Verificamos também as mulheres têm maior bem-estar psicológico nesta amostra do que os homens. Não quer dizer que noutra amostra este dado não difere, mas nesta amostra as mulheres que vivem com um cônjuge, por exemplo, as mulheres casadas
têm maior bem-estar psicológico do que as divorciadas ou solteiras. Portanto, o viver acompanhado é também um indicador de um envelhecimento com maior qualidade de vida, maior bem-estar, etc. Por outro lado, há uma variável extremamente interessante e importante que também está de acordo com a literatura internacional sobre a temática, que é a variável vivência da religiosidade. Ou seja, 96,2% da nossa amostra são pessoas crentes, são pessoas com vivências religiosas. E esta vivência é explicativa de grande parte do sentido da vida das pessoas, ou seja, mesmo as pessoas com doença ou com maior fragilidade, maior insatisfação económica e insatisfação com a saúde, por exemplo, compensam com o sentido da vida e com um sentido mesmo de espiritualidade. Nós temos outra investigação sobre a espiritualidade e verificamos, tal como os demais investigadores internacionais, que a espiritualidade é uma dimensão muitíssimo importante no envelhecimento. Dados a reter, Teresa Medeiros. Sim, dados a reter, ou seja, dados muito importantes para as políticas de envelhecimento na região. Falava há pouco de um conceito de nova velhice. Mudou o papel dos idosos na sociedade e na região? Eu quero, desde já, e por uma questão de honestidade científica, que este conceito nova velhice não é meu, mas é do professor António Simões, que foi meu professor na Universidade de Coimbra, que foi uma pessoa que de facto abriu o conhecimento à psicologia da adultez e da velhice, e que me deu há 30 anos a primeira cadeira que tive sobre a psicologia do idoso. E foi de facto uma pessoa fantástica. E ele tem um livro que se chama A Nova Velhice, um novo público a educar, que foi publicado em 2006. Ele fala nesta nova velhice como uma velhice, obviamente, do século XXI, em que as pessoas vivem mais tempo, ou seja, são mais longevas, portanto, são pessoas também com mais formação, mais educação, mais centros de interesse e, portanto, são novos velhos, digamos assim, são mais saudáveis de forma geral. Portanto, ao longo dos anos nós temos vindo a assistir, desde os anos 60, um aumento bastante significativo na longevidade e, portanto, digamos que isso traduz também num público diferente e nós temos que saber relacionar com este público e relacionar intergeracionalmente. Eu estou completamente contra a clivagem por grupos sociais, ou seja, a exclusão das pessoas mais velhas como se fossem pessoas inúteis, ou como se fossem pessoas que, pelo facto de não estar num trabalho e, portanto, estar numa situação de reforma, digamos que são pessoas extremamente úteis, ao invés daquilo que se entende que estas pessoas não têm uma tomada de decisão, não têm uma palavra a dizer. Pelo contrário, estas pessoas têm uma experiência de vida e são sábias, algumas das quais são sábias, têm grande sabedoria. E, portanto, há um erro que já se fala num património intergeracional e na riqueza deste património intergeracional que a nossa sociedade ainda não descobriu. Eu penso que nós, se otimizarmos a sabedoria dos mais velhos com o arrojo e a capacidade de iniciativa dos mais novos, teremos sem dúvida uma sociedade mais justa, mais humana, mais equilibrada e mais inclusiva. Nós muitas vezes temos este discurso, mas temos uma ausência de práticas e, portanto, está na hora de incluirmos as pessoas mais velhas. Eu tenho alunos com 92 anos na Universidade dos Açores e, portanto, tenho o privilégio, porque eu criei o programa de aprendizagem ao longo da vida em 2003 na reitoria da Universidade dos Açores,
que é atualmente a Academia Sénior da Universidade dos Açores, e tive o privilégio de conviver com muitas pessoas idosas e de aprender muitíssimo com elas. São pessoas mais críticas, mais exigentes, mas também mais afetivas, mais emocionais, mais dedicadas a uma causa e, portanto, que fazem a triagem entre o que interessa investir e o que não interessa. E, de facto, são pessoas em que os mais novos só têm a aprender muitíssimo com os mais velhos. É preciso saber ouvir e é preciso decidir com eles e não decidir para eles ou em função deles. Não. Portanto, eu vejo que às vezes as pessoas decidem colocar um familiar num lar sem haver qualquer preparação para a inserção neste lar. Sem haver uma educação para o lar, que é preciso. E depois as mudanças são significativas, ou seja, uma pessoa que deseja ir para um lar por opção individual, por ser a melhor opção para ela, tem uma aceitação muito diferente e vai ter maior bem-estar, maior qualidade de vida nesse lar, ao invés da pessoa que vai para o lar porque os outros decidiram, sem haver qualquer informação sobre o lar, sem uma visita ao lar, sem uma capacidade de decisão e de inserção progressiva nesse lar. Portanto, há estudos muito interessantes, posso referir uma tese que foi feita aí na terceira e que é da Sónia Pavão, que estudou exatamente a personalização das pessoas relativamente aos espaços que ocupam, portanto, se os espaços são ou não personalizados, e verifica de facto que as pessoas que têm mais capacidade de personalização do seu espaço, ou seja, que integram a sua história no novo espaço, têm mais bem-estar, mais satisfação com a vida. Os lares açorianos estão lotados como os lares no continente, ou temos tido uma boa capacidade de resposta? Eu penso que os lares estão todos lotados, mas acho que há uma boa capacidade de resposta ao mesmo tempo, portanto, devido ao número de instituições que se têm criado. Mas eu penso que no século XXI nós temos que evoluir para espaços mais pequenos, mais personalizados, mais humanizados, do tipo residências familiares. Que é exatamente o que as pessoas desejam. Há um estudo português que mostra que de facto as pessoas querem envelhecer na sua casa, mas com condições. E, portanto, digamos que há várias respostas e estas respostas têm que coexistir na sociedade. Não há uma resposta apenas, ou duas respostas. Ou seja, não devemos pensar apenas na resposta à residência pessoal, que às vezes não estão adaptadas, que a pessoa vive sozinha e que já não tem possibilidades de lidar com a complexidade de uma vida em casa, ou ao invés de um lar. Há toda uma série de respostas intermediárias e que constituem desafios para o século XXI. Também ainda há muito preconceito relativamente aos lares de idosos. Há uma dicotomia entre casa dos filhos, que trabalham, e muitas vezes versus os lares, que muitas vezes são verdadeiros depósitos de idosos. O amor da família versus o profissionalismo dos cuidadores nos lares. Como é que se gera tudo isto? Como é que se encontra a resposta adequada para os nossos idosos? Certo. Eu acho que não há uma resposta para os nossos idosos. Há várias respostas em função da vida de cada pessoa, dos desejos dessa pessoa, do facto da pessoa estar, por exemplo, lúcida ou já estar numa situação demencial avançada. Tudo isso tem que se ver e tem que se contemplar. Digamos que eu tenho encontrado em vários lares pessoas muito felizes, muito bem, que se encontram muito bem, que encontram amigos, que estão muito bem cuidadas e realmente que estão muito felizes. E têm encontrado outras pessoas que não estão tão felizes. Portanto, isso depende
de várias variáveis, de variáveis relacionadas com a aceitação da instituição, a preparação para a instituição, a aceitação da instituição, as condições que tinha previamente em casa, as variáveis de personalidade, a variável diretor ou diretora do lar, a flexibilidade com que gere a instituição, com que humaniza a instituição. Hoje fala-se muito nos cuidados humanizados, na humanitude. Portanto, todas estas variáveis são fundamentais para que as pessoas se sintam felizes e tenham um envelhecimento com dignidade, com respeito para a pessoa humana até o fim. Inclusivamente, é preciso ensinar ou ajudar a pessoa a morrer. Porque também temos que pensar nisso. Nós pensamos sempre que somos imortais, mas nós todos estamos a envelhecer cada dia e um dia iremos morrer. E quando chegar a nossa vez de morrer, nós queremos morrer com dignidade, com respeito e com espiritualidade. Professora Teresa Medeiros, é a última questão e tem que ser de uma forma muito sucinta porque o tempo voa neste espaço de entrevista. Há uma menor ligação entre avós e netos na sociedade atual. O papel do avô perdeu efetivamente presença? Eu penso que não perdeu presença e é cada vez mais importante. Nas pessoas com quem eu lido com muitas pessoas idosas, os netos assumem um papel crucial na vida das mesmas, ou seja, e têm mesmo funções muitas vezes de ir buscar à escola, ao colégio, de passar tempo com os netos, e portanto este papel de avô e de avó é cada vez mais importante nesta sociedade muito competitiva em que os pais têm um horário dilatado, múltiplas funções, e os avós têm outro tempo, outra disponibilidade de tempo, e podem ser realmente pessoas fulcrais na transmissão da história da família, na transmissão de valores, na partilha de experiências, na partilha de história, no contexto vivencial de outro tempo, etc. Os avós são realmente figuras fundamentais no século XXI. Professora Teresa Medeiros, obrigada por aceder ao nosso convite, por estar neste espaço de rádio. Foi um prazer conversar consigo. Muito haveria para falarmos sobre os idosos e o envelhecimento nos Açores. Obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. Eu é que agradeço a oportunidade que me concedeu e a honra que me deu para estar aqui consigo e com todos os ouvintes que nos escutarem. E, de facto, como disse muito bem, este é um tema que não se esgota em 15 minutos. Já são 25. É um desafio para todo o século XXI. Havemos de conversar muito mais vezes. Obrigada pela sua presença, Teresa Medeiros. Foi a nossa convidada do Igreja Açores de hoje. Nós regressamos na próxima semana com mais informação e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.